Em Hebreus 6, de 13 a 20, nós temos a âncora da nossa alma. E eu conversei com algumas pessoas, alguns até daqui de Floripa mesmo, pescadores e navegantes, perguntar como é que é esse negócio de âncora, né? E aí, a gente vai ter a oportunidade de entender um pouquinho mais isso, né? O marinheiro fala fé, mas a âncora, a gente já conhece a âncora aí. A âncora está lá para nos lembrar alguma coisa. E lembrar o quê? A gente vai ter a oportunidade de ver esse texto aqui. Vamos ler o texto juntos? Quando Deus fez sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior a si mesmo, por quem jurar, jurou por si mesmo. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com o juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Agora eu vou pedir para você ler junto comigo os versos 19 e 20. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O capítulo 7 vai tratar da ordem de Melquisedeque. Nesse Melquisedeque a gente vai tentar explicar isso melhor no domingo que vem. Hoje nós vamos falar da âncora da nossa alma e vamos pedir para você prestar atenção no que esse texto está dizendo. E aí eu fiz um resumo ali com as palavras para você gravar perguntas para o seu coração. Primeiro, o texto traz um estranhamento, né? Deus jurou por si mesmo. Como é que funciona isso? Do que o autor de Hebreus está falando? O autor de Hebreus está falando de um texto, até botei um texto ali em destaque, do lado do verso, onde ele fala dessa história de que Deus jurou por si mesmo. Se o Gessé puder voltar ali, está lá em Gênesis 22. Eu sempre que faço uma citação de um texto da mensagem, eu coloco ali para você ver, está lá entre colchetes, Gênesis 22, versos 15 a 18. E eu vou ler para você o texto, mas você pode conferir lá por si mesmo. Gênesis 22, do verso 15 até o verso 18, tem um diálogo entre Deus e Abraão. E esse diálogo, ele está dentro de um contexto onde Deus levou Abraão à provação, onde Deus levou Abraão à prova. E Abraão entregou-se ao Senhor. Kierkegaard diz que Abraão foi com temor e tremor. Ele usa uma imagem bonita, a imagem do filósofo Kierkegaard a respeito disto é a imagem do trapezista que se lança no espaço. E o trapezista é aquele acrobata do circo, né, que ele pula naquele pedacinho de corda, ou às vezes naquele pedacinho de madeira que ele tem que tentar segurar. Se ele não segurar, o que acontece? Ele cai, mas o que tem embaixo? Uma rede. Onde ele cai, ele pula e sobe de novo e vai tentando outra vez pegar. Essa imagem que chama de o salto da fé de Abraão, e também a imagem dessa entrega diante de Deus.
Nós temos essa dificuldade, porque nós, algumas vezes, e aí você pode prestar atenção nisso, que acontece com todo mundo, acontece às vezes até com gente que está em momentos em que precisa pular, e a pessoa está lá com um incêndio atrás, com uma dificuldade na frente, e o outro diz pula, e a pessoa está se segurando, não pula, não larga, aí às vezes tem que ser empurrado, não é assim que funciona? Porque se não for, não vai. Porque a gente, normalmente, nós que não somos atletas, não somos acrobatas, não somos trapezistas, a gente segura ali, não quer descer não quer pular, não quer cair, porque a gente tem medo da queda. A gente olha aquelas pessoas na ginástica olímpica, fazendo aqueles saltos acrobáticos, a gente olha o acrobata lá no circo, nós olhamos as pessoas que estão ali fazendo esses saltos, esses riscos todos, e nos impressionamos. Por quê? Porque eles fazem o que a gente não tem coragem de fazer, porque eles fazem coisas que a gente não consegue fazer, que extrapolam os nossos limites, a nossa capacidade. E Abraão está aqui superando o limite pela fé. Ele foi levado ao monte da provação, que ficou conhecido como Deus proverá, e logo depois disto ele é chamado pelo Senhor, e o Senhor, aqui apresentado como anjo do Senhor, que significa, segundo os teólogos, que é a própria voz de Cristo falando com Abraão, dizendo assim: porque você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a sua descendência tomará posse nas cidades dos seus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Ora, esse texto aqui, que traz o juramento de Deus por si mesmo, Deus está dizendo para Abraão que ele a si mesmo se comprometeu com uma bênção exclusiva para todos os descendentes de Israel e de Abraão. É isto que está no texto? Não. Acho que é importante a gente dizer que eu vejo gente às vezes falando coisas aí que precisam ser corrigidas. A Bíblia não ensina a exclusividade da promessa para os israelitas e para os descendentes exclusivos de Abraão. A Bíblia ensina a promessa para... Você leu o texto, se tiver dúvida pode abrir na sua Bíblia, está escrito aqui, Gênesis 22, 18, o que está escrito? Em Gênesis 22, 18, a bênção é para todas as nações, todos os povos. Como é que é essa bênção? Então, como é que tem gente que diz que é só para os descendentes? Não, os numerosos descendentes aqui são de todas as nações, de todos os povos. Paulo vai nos ensinar em Romanos que esta descendência é feita pela fé, por todos aqueles que se lançaram pela fé para obedecer à voz de Deus. Que Paulo vai dizer que Abraão é o pai de todos aqueles que têm fé, e que essa descendência ela é espiritual. Por que é importante você entender isso? Porque aí você vai começar a entender que a bênção do Senhor e a promessa não é exclusiva aos descendentes de Abraão e nem aos de exclusividade de Israel. Esta bênção é para todos os povos, para todas as nações, e ela está condicionada à voz de Deus. Então todo aquele que se lança na voz de Deus, todo aquele que obedece a Deus, todo aquele que crê no Senhor é descendente de Abraão e recebeu a promessa de Deus, em que Deus está dizendo: você confiou em mim, você se lançou do trapézio, você pulou no abismo. O que Deus está dizendo? Eu te sustentarei nas minhas mãos. Você dá o primeiro passo e Deus está dizendo: eu vou com você. Aqui eu vou pedir que você entenda que Deus está dizendo o seguinte: essa é a promessa. Volta lá no
um resumo para a gente caminhar lá e para eu também não me animar demais e falar coisa demais, além daquilo que eu separei. Senão, a gente vai fazer uma conferência e meu objetivo aqui é só que você grave isso. Deus jurou por si mesmo, por quê? Porque Ele está dizendo: Abraão, você seguiu a minha voz, você me obedeceu, e aquele que segue a minha voz, aquele que me obedece, tem uma bênção, que é sustentada por quem? Pelo próprio Deus. Que Deus está dizendo: eu te abençoarei, eu te sustentarei, e eu abençoarei todos aqueles e todas as nações e todos os povos daqueles que estão seguindo a minha voz, estão seguindo a minha promessa. O juramento e a promessa do Senhor são feitas com base nele mesmo, e não nos homens, e nem na carne, nem no sangue, nem na ascendência, nem na descendência. É importante eu dizer isso, por quê? Porque Deus incluiu na promessa, e Deus incluiu aqui na promessa de Gênesis 22, na promessa de Abraão, gente que não era descendente de Abraão. A Bíblia não esconde, inclusive a Bíblia mostra quem são: cananitas, efraimitas, egípcios, etíopes, povos de todas as nações, gente que nem era israelita, foi incluída na promessa. Por quê? Porque ouviu o Senhor. Acho que um caso paradigmático é da cananita Raabe, que além de ser cananita, além de não ser israelita, o texto ainda diz qual era a profissão que ela exercia, para você não ter dúvida de que ela não tinha mérito nenhum. Mérito nenhum havia naquela moça, a não ser que ela confiou na palavra do Senhor, que ela se entregou ao Senhor. E aqui eu acho que é importante você entender que o milagre não está na casa de Raabe não ter caído junto com a muralha. Está nela colocar a corda, crendo que Deus estará fazendo a sua promessa. O milagre está nela confiar no que o Senhor vai fazer. Porque a gente tem essa dificuldade, não tem? Vamos falar aqui entre nós. Deus diz assim: estou contigo. Aí você fica assim: será? Mas é que eu estou lendo tanta coisa no jornal, estou ouvindo tanta gente, às vezes as pessoas falam uma coisa, outro fala uma outra, e aí a gente começa a ouvir milhares de vozes, e a voz do Senhor fica lá atrás. O Senhor está dizendo: estou contigo, estou contigo. Aí você está ouvindo cada vez mais baixo, né? O Senhor está dizendo: estou contigo, mas você está ouvindo as pessoas, e aí você, porque o fulano falou, Beltrano também, e agora estão dizendo isso, aquilo, e a gente entra nessa multiplicidade de vozes. Nesse tempo que a gente é bombardeado por todo tipo de notícia, por todo tipo de informação, por todo tipo de susto, que a voz do Senhor fica como se fosse aquele que diz para o trapezista: pula, vem. E a gente fica se segurando. E aí nós olhamos para a realidade, olhamos para nós mesmos, olhamos para o mundo e não entendemos a dificuldade que nós temos de caminhar adiante, mas também não entendemos por que as pessoas têm dificuldade às vezes de crer. Porque eu preciso lembrar para você que a fé é uma resposta à voz de Deus. E esta voz de Deus é aquela que diz: eu sou contigo, eu estou contigo. Eu preciso aqui dizer uma coisa, né? Tem gente que às vezes conta quantas vezes Deus falou isso na Bíblia. Não importa quantas vezes, bastaria uma única vez Deus dizendo assim: eu estou contigo e eu juro por mim mesmo. Essa primeira palavra já bastaria. Mas eu sei que tem gente que diz: não, isso está escrito milhares e milhares de vezes, centenas e centenas de vezes. Tem gente que diz até que tem 300 e tantas vezes isso escrito na Bíblia. De fato tem. Essa é uma das palavras que mais se repete na Bíblia, o Senhor dizendo: eu sou contigo, eu estou contigo. Sabe por que Deus precisa dizer isso para a gente várias vezes? Porque nós precisamos ouvir.
porque nós precisamos entender que Ele é a rede de sustentação que nos apoia se a gente errar o salto. O Senhor nos convida para ir adiante e nós vamos com Ele. E é importante você guardar isso no coração. O juramento, a promessa e o sacerdócio que estão na Bíblia, que estão aqui em Hebreus, não são humanos, são divinos. É Deus quem jurou por si mesmo. Ele está dizendo para você o seguinte: esta é a minha palavra, este é o meu juramento. Abraão, eu estou contigo, eu abençoarei todas as nações a partir de você. O que Deus está dizendo de novo para Abraão aqui em Gênesis, nesse texto de 22, é o que ele disse lá em Gênesis 12, quando ele disse para Abraão: sê tu uma bênção, e eu abençoarei através de você todas as famílias da terra. Deus está dizendo de novo a mesma coisa para Abraão. Por que Deus está dizendo de novo? Porque Abraão precisava ouvir. E eu preciso dizer para você que na nossa vida, na minha vida, na sua, Deus vai dizer a mesma coisa várias vezes, porque a gente vai precisar ouvir. Nós somos assim. Tem um dia que a gente está bem, tem outro dia que a gente não está, tem um dia que a gente está achando que vai acertar o salto, tem outro dia que a gente cai e fica com medo de pular outra vez. E aí o Senhor diz de novo para a gente, e vai dizer várias vezes: eu estou contigo, eu te sustento, eu te abençoo, e você será uma bênção para quem? Para todos e para todas as pessoas que entrarem na sua história, que entrarem na história da sua vida. Não por causa de você, nem por causa dos outros, nem por causa das pessoas, mas por minha causa, diz o Senhor. Por isso o Senhor jurou por si mesmo. O autor de Hebreus diz assim: os homens juram por aquilo que é maior do que eles. Deus não tem nada maior do que Ele. Sabe o que Ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que não tem ninguém que possa superar a mão de Deus, o poder de Deus. Não existe criatura na face da terra, não existe força espiritual maior do que Deus. E Deus está dizendo: eu te sustento. Como se Deus estivesse dizendo para nós o seguinte: eu estou contigo, e eu garanto que estou contigo. E você vai ouvir várias vezes eu dizendo a mesma coisa, porque este é meu juramento. Juramento significa que é algo que foi repetido. É bom você lembrar isso para você entender o seguinte: o que é um juramento de uma profissão? É algo que as pessoas se comprometem a fazer e que é repetido várias vezes, repetido a cada formatura, repetido a cada encontro. Não é assim que funciona os juramentos? A mesma forma, quando você tem lá o juramento da bandeira, né? É repetido várias vezes, da mesma forma, do mesmo jeito. Ou o juramento no tribunal é repetido da mesma forma, do mesmo jeito. Por que repete? Para você confirmar, para você repetir, para você entender, para você guardar. Mas o juramento de Deus, a promessa de Deus, o sacerdócio divino, são coisas que Ele diz, que Ele está fazendo, que Ele vai realizar e que Ele vai garantir. E aí o texto vai nos dizer que isto é a âncora da nossa alma. Agora eu cheguei na âncora, né? Eu conversei com um manezinho, um pescador, e perguntei para ele: por que o barco precisa de âncora? Ele olhou para mim como se eu fosse um extraterrestre. Como assim? Não sabe por que precisa de âncora, né? Assim, ué, se não tiver âncora, o que acontece com o barco? Ele disse primeiro assim: qualquer um leva. Qualquer um leva. A âncora está amarrada, está ali seguro, está guardado. Eu tinha pensado em outras coisas, tá? Eu tinha pensado no vento, no mar, na hora, mas ele disse: se não tiver âncora, qualquer um chega lá e leva, sai, vai levando o barco para outro lugar, né? Mas tem âncora, que acontece? Fica mais difícil, né, de alguém chegar lá e tem que puxar, e quando está puxando, alguém já está vendo: opa, esse barco aí é meu, esse barco tem dono, eu que botei a âncora aí para guardar esse lugar, para marcar esse ponto, eu que pesco aqui, então boto aqui a âncora, esse aqui é a minha área de pesca.
Eu confesso a vocês que eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre que pensava em âncora, eu pensava na fúria dos elementos, no vento, no barco andando à deriva. Mas ele estava dizendo assim, a âncora está associada, inclusive, a gente bota às vezes o nome do barco, bota o nome na âncora. Aí ele me mostrou, tinha mesmo lá o nome lá. Porque senão ninguém leva. Vem um cidadão aí qualquer, amigo da lei, vê lá o barco sem âncora, tudo prontinho, com o remo, com o motor, o que ele vai fazer? Ele pega e leva. Quando o texto de Hebreus diz âncora da nossa alma, eu não tinha pensado nisso, mas o pescador mencionou, com essa pergunta simples: por que tem âncora? É para a segurança do barco, para a segurança da tripulação, mas também é para marcar uma posição, para dizer o seguinte: este barco tem dono, esse barco tem dono, este barco tem nome, este barco tem direção. Ele não está à deriva e nem está aí a dispor de qualquer pessoa, de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, esse barco tem direção, ele tem nome. E aí a gente canta tantas vezes os hinos e os cânticos que diz isto, e a gente não compreende a força que isto tem, porque o que Deus está nos dizendo é o seguinte: a sua vida tem alguém que é a única pessoa que realmente é o Senhor da sua alma, é a âncora da sua alma, é o diretor da sua história, é aquele que realmente governa e dirige, que é o proprietário da nossa existência. E a gente às vezes se preocupa com a opinião de tanta gente. Tem gente que não dá um passo sem saber o que as redes sociais estão dizendo. E aqui eu preciso dizer para você, não importa. Como não importava para Abraão, ou não importa para o autor de Hebreus, quem é que estão ali fazendo comentários? Quem são essas pessoas que estão ali fazendo comentários? Não importa. Importa quem? A voz de Deus. Porque Ele ama. E você tem. Aí também uma outra coisa que eu aprendi: o barco não tem muitas âncoras, tem uma só. Porque o barco tem um só dono, e tem um só, que é aquele que é o seu dirigente, que é aquele que coloca o nome, que é aquele que está ali cuidando, que é aquele que está ali velando por ele, que está ali preocupado com o lugar onde ele vai ancorar. Uma palavra que a gente também usa, né? O que significa ancorar? É um lugar onde nós estamos seguros, onde nós estamos ali sendo governados, dirigidos por Deus. Então, o que a gente precisa entender nesse texto é que a âncora da nossa alma está em Deus. Por que isso é importante agora, meu irmão? Agora eu vou terminar mesmo dizendo para você uma coisa que a gente tem ensinado na escola bíblica dominical. Nós estamos vendo lá em Romanos 8, Ordos Salutis. E eu estou falando em latim para você fazer uma conexão que às vezes a gente não faz. Salutis é traduzido em latim como salvação. Salvação e saúde têm a mesma raiz. E a nossa alma, e a salvação, e a saúde espiritual, elas levam relações para todas as áreas da nossa vida. Nossa saúde física, nossa saúde mental e nossa saúde espiritual estão ancoradas no Senhor. Estão relacionados com Deus. Talvez você nunca tenha feito essa conexão, então eu vou dizer para você: a gente precisa de saúde espiritual, porque a gente precisa desta salvação, e a gente precisa de uma âncora, porque o barco da nossa vida não pode ficar aí à deriva, não apenas ao sabor dos elementos deste mundo, mas também não pode ter e não vai ser roubado ou furtado por ninguém.
Porque nós temos dono, nós temos alguém que se preocupa conosco e que nos ancorou, nos colocou numa baía que é a rede de proteção para o nosso salto e que é a direção para os nossos passos. E quem é este? Quem é este que até os ventos obedece? Quem é esse que é a âncora da nossa alma? É o Senhor Jesus, aquele que é segundo a ordem de Melquisedeque, o nosso sacerdote, o nosso Salvador, a nossa promessa, o nosso juramento, porque a promessa de salvação para todos os povos está em Cristo Jesus. Ele é descendente de Abraão, mas não segundo a carne. Ele é descendente de Abraão, mas pela promessa e pela direção de Deus. É importante dizer que não é segundo a carne, porque não é carne e sangue que constrói o reino de Deus e nem que vão herdar o reino dos céus. Eu preciso dizer isso para você, porque às vezes tem gente achando que no céu vão pedir passaporte. Não tem passaporte no céu, não. Não importa qual é a sua genealogia ou qual a sua nação. Não tem alfândega, não tem passaporte no céu. Tem gente achando às vezes também que no céu vão prestar atenção na opinião, então é por votação, quem é mais popular, quem tem mais seguidores vai entrar no céu também. Não, só tem uma única forma de estar diante do Senhor, e é aquele que é a âncora da nossa alma. Jesus disse que veio ao mundo para que conheçam a vida eterna, e a vida eterna é esta: que conheçam o Pai e conheçam a mim, que conheçam, portanto, aquele que é a âncora da nossa alma, que a gente entenda que a nossa vida tem direção, que a nossa vida tem sentido, que a nossa vida tem dono, e que a nossa alma e o nosso coração pertencem. Eu acho que essa é uma das expressões mais bonitas da Bíblia: pertencem ao amado da nossa alma, que é Jesus. A nossa alma tem fome e sede de Deus, e a nossa vida está segura nas mãos do Senhor. E se a nossa vida está segura nas mãos do Senhor, aí eu preciso dizer para você que as provações deste mundo, as tentações, as aflições, as opiniões, elas podem até abalar uns aos outros, podem até nos abalar, podem até vir sobre nós, mas elas não nos governam, não nos dirigem e não vão determinar aquilo que vivemos. Eu vou convidar você agora para uma oração final. Nós vamos ficar todos de pé. Depois desta oração final, nós vamos receber a bênção do Senhor, e depois da bênção eu quero convidar você para que esteja em oração de novo, para que você coloque a sua semana diante de Deus, as suas navegações, as suas pescas, os seus saltos, a sua jornada estará diante de Deus. Pai bendito e eterno, em meio às tempestades, tribulações, aflições e tentações que assolam e assustam e acontecem em todo o tempo, em todas as eras, em toda a história da humanidade e também na nossa jornada pessoal, nós agora clamamos a Ti, Senhor. Seja conosco, que o Teu nome esteja gravado em nossa mente, em nosso coração, em nossos lábios, que nós possamos dizer em todo momento: Senhor Jesus, socorre-nos, porque o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. E o Teu socorro, a Tua proteção, a Tua direção estão sobre a nossa vida. E nós Te rogamos, ó Deus, seja a âncora da nossa alma. Mostra-nos a direção onde nós devemos ir. Protege-nos e faz-nos ancorar e encontrar guarida e proteção a cada momento, a cada instante. Como o guarda de Israel que não dorme, como aquele que está conosco na entrada e na saída da nossa trajetória, da nossa vida. Faz-nos perceber e sentir, ó Deus,
que nós pertencemos ao Senhor e ninguém pode nos arrancar das tuas mãos, que nós somos teus e que nada neste mundo pode vir e se apossar daquilo que pertence a Deus. É o que nós rogamos, é o que agradecemos e bendizemos, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A Ele seja toda honra, toda glória, hoje e eternamente. Amém.